Qual função você costuma utilizar? A função sum ou a função summax? Meu nome é Thiago, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e hoje eu vou explicar para você por que vai ser sempre melhor utilizar a função summax. Então, vamos para a aula. Eu tenho aqui dois arquivos onde eu tenho aqui nessa pasta esses dois arquivos. Eu vou utilizar um para fazer o cálculo da função summax e o outro para fazer o cálculo da função sum. E os dois arquivos são idênticos, eles têm o mesmo tamanho, 930 KB. Então, é só para mostrar mesmo como eles performam em relação ao tamanho do arquivo no final dessa aula. Você vai entender por que vai ser melhor utilizar uma função e não a outra e o que se passa por trás do Power BI para fazer com que isso aconteça. Então, vamos para a aula. Eu vou pegar esse arquivo aqui primeiro usando a função sum, ok? Então eu tenho aqui um projeto, eu não tenho nenhum visual pronto nele ainda, eu tenho só as tabelas carregadas, tá? E eu tenho aqui uma tabela de vendas. Nessa tabela de vendas eu tenho pedido, cliente ID, data do pedido, data da entrega, SKU, vendedor, quantidade, desconto e preço unitário. Vamos supor que eu queira criar, né, a minha medida de receita. Para calcular minha medida de receita, eu preciso primeiro achar o valor por linha, né? O valor por linha vai ser a quantidade vezes o preço unitário. Se eu quisesse saber o custo, o valor do custo seria o custo unitário vezes a quantidade. Nesse caso, eu quero saber o valor por linha, né? O valor de venda. Então eu vou pegar aqui a quantidade vezes o preço unitário. Para isso a gente precisa criar uma coluna calculada. Então uma coluna calculada, ela vai ser criada quando a gente clicar aqui na nossa tabela, ou com o botão direito, ou vindo aqui em ferramentas de tabela. Eu vou clicar aqui uma nova coluna e ele vai criar aqui do lado uma nova coluna, tá certo? Então a gente precisa dar um nome para essa coluna. O nome dessa coluna vai ser valor. Eu vou colocar simplesmente valor, que vai ser igual agora. Quem eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Como eu estou criando uma coluna, né, calculada dentro dessa tabela, eu vou simplesmente abrir colchete e vou selecionar a minha coluna quantidade vezes asterisco, sinal de multiplicação, abre colchete e seleciona o preço unitário. Pronto. Quando eu fizer isso, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Quando eu fizer isso e pressionar Enter, ele vai criar aqui uma coluna chamada valor, tá certo? Então aqui está a nossa coluna valor. Então o que eu vou fazer agora, né? Eu vou lá para o meu relatório, vou para a minha camada de relatório e vou criar uma medida agora, certo? Eu não vou simplesmente pegar a coluna valor e jogar num visual. Tá? Eu poderia fazer isso, mas eu quero mostrar para você como performa, né, uma medida em relação a outra. Então, normalmente a gente cria uma medida utilizando o DAX e não simplesmente faz isso daqui, né? Pega lá no cartãozinho e joga a sua coluna valor, né? E aí quando você faz isso, ele agrega implicitamente, né? E aí vou falar disso num outro vídeo. Ele simplesmente agrega aqui numa soma, né, todos os valores dessa coluna, porque essa coluna é uma coluna com valores numéricos, tá? Então, em qualquer visual que eu coloque essa coluna, ele vai agregar numa soma de forma automática. Mas eu não quero fazer isso, eu quero criar uma medida que eu vou chamar de receita. Então, eu venho aqui, ó, em nova medida, ó, página inicial, nova medida, e eu vou criar a minha medida, vou chamar ela de receita, e vou falar que é igual a sum. Então, sum é a nossa função DAX, que vai fazer uma soma. E o único parâmetro que essa função exige é uma coluna. Qual é a coluna que a gente quer somar? É a coluna valor. Tá? Então, ele pegou aqui o valor, só que eu quero o valor da função da tabela venda. Então, eu vou pegar aqui a coluna valor da tabela venda. E agora eu vou jogar aqui no meu visual. Eu vou tirar essa coluna e vou pegar a receita e jogar aqui no meu cartão. Então repara que eu tenho agora aqui a minha receita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo e a gente já vai ver o tamanho dele, tá? Como é que ficou. Então eu vou pegar aqui a minha pastinha, ó, tá? Repara que esse arquivo ele ficou com um tamanho maior, ele ficou com 1088 KB, tá?
então ele ocupa mais memória e eu já vou explicar por quê, tá? Eu vou primeiro fazer utilizando a função sumX, aí eu vou explicar com detalhes a função sumX, e aí eu explico depois por que isso acontece. Então vamos lá para a explicação da sumX. SumX, diferente do que muita gente fala por aí, não tem nada a ver com a função soma-C do Excel, tá? E eu vou mostrar isso. Ela tem a ver com uma outra função quando a gente utiliza dentro do contexto que a gente vai utilizar aqui, tá? Então a função sumX faz parte das funções iterantes. O que é uma função iterante? Ela avalia o contexto linha a linha e depois faz a agregação. O que a função sumX vai fazer? Ela vai pegar a minha primeira linha da coluna quantidade, vai multiplicar pela primeira linha da coluna preço unitário, vai somar com a multiplicação entre a segunda linha da coluna quantidade e a segunda linha do preço unitário e assim por diante. É como se fosse o somar produto do Excel e eu vou te mostrar isso. Primeiro vamos fazer aqui essa Max e depois eu mostro no Excel como elas são relativamente parecidas para essa aplicação, porque eu estou fazendo uma multiplicação dentro do SumX, ok? Então vamos lá para a explicação. SumX vai funcionar da seguinte forma: eu vou criar uma medida nova, então eu venho aqui em nova medida, e eu vou criar essa medida, eu vou chamar de receita também, lembrando que eu estou em outro arquivo, então eu posso criar a medida com o mesmo nome. Só que agora eu não tenho mais uma coluna chamada valor, então eu vou criar essa coluna de forma virtual dentro da minha medida. Como é que funciona isso? Eu vou falar que ela é igual a SumX, SumX, e aí o que o SumX ele faz, né? Ele retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha da tabela. O que significa isso? Qual é a tabela que eu vou utilizar como referência para calcular a minha receita? É a tabela de vendas. Então eu tenho que referenciar aqui a minha F vendas. E qual é a expressão que eu quero avaliar? A expressão que eu quero avaliar é a multiplicação entre a coluna quantidade e a coluna preço unitário. Então ele vai fazer a multiplicação entre cada uma das linhas e somar os resultados dessas multiplicações, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, a coluna quantidade vezes, e agora eu vou trazer para cá o preço unitário. Pronto. Quando eu fechar a minha SumX, eu vou pressionar Enter, ele vai criar a minha medida aqui, e agora eu vou jogar num cartãozinho e vou colocar aqui a minha receita. Ele trouxe o mesmo resultado que a função sum, tá? Então eu vou salvar aqui e agora vamos dar uma olhada em como ficou o tamanho do arquivo. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Ele ficou com 1 KB a mais, ou seja, medida não pesa no meu relatório, tá? Então, quando a gente cria colunas, pesa, e eu já vou explicar por quê. Antes, eu quero mostrar para você, né, e desmistificar essa questão do SumX. Eu vejo muita gente falando mesmo que é o equivalente à função soma-C do Excel, e não é. O soma-C é uma função que faz uma soma condicionada. Aqui eu não estou colocando condição nenhuma. Então, eu tenho aqui um arquivozinho do Excel que eu preparei só para fazer e mostrar para você, né, como é que funcionaria. Então eu tenho aqui, ó, uma listinha com produtos, o preço de cada produto e a quantidade vendida de cada produto. Como é que eu faria normalmente essa função, né, o cálculo dessa receita? Bem, eu criaria uma coluna aqui do lado, acharia o valor por produto, né, o valor vendido por produto. Então eu teria que fazer o quê? Multiplicar o preço vezes a quantidade e achar o valor por produto. Depois eu agregaria isso numa soma. Então eu faria a soma dessa coluna. Então essa é uma forma de você trabalhar e achar aqui, nesse caso, a receita, tá? Existe uma outra forma que é usar a função somar produto, que ela vai fazer a soma dos produtos linha a linha, tá? Então eu vou pegar aqui, o método 2 vai ser a função somar produto, onde eu seleciono aqui a coluna que eu quero multiplicar pela outra coluna. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a célula C3 e multiplicando pela célula D3, fazendo mais a célula C4 vezes a célula D4 e assim por diante até a célula C9 e D9. Quando eu pressionar Enter, ele vai calcular aqui o mesmo valor
que é aqui. Então, essa função somar produto é que seria equivalente ao nosso SumX no exemplo que eu dei agora, tá certo? Então, só para desmistificar essa questão. Então, o SumX ele faz a mesma coisa, né, no contexto que a gente utilizou, do que a função somar produto do Excel. Não tem nada a ver, tira isso da cabeça, não tem nada a ver com o soma C, tá certo? Então, vamos lá agora entender o que está acontecendo por trás do Power BI, tá certo? Quando eu crio, tá? Eu vou abrir aqui a minha sum, vou pegar o arquivo da função sum. Quando eu crio uma nova coluna, né, ele está armazenando dados. Então, coluna, né, moral, né, da história por enquanto é que a coluna faz o arquivo ficar mais pesado. Então, quanto mais coluna eu criar no meu relatório, mais pesado vai ficar o meu arquivo. Quanto mais coluna eu importar para o relatório, mais pesado vai ficar o meu arquivo. Então, vamos pegar aqui como exemplo essa coluna canal de venda nome. Tá? Essa coluna canal de venda nome ela tem 3 valores diferentes. Tá? E quando a gente importa dado para o Power BI, o Power BI ele comprime essas informações, esses dados. E como é que ele faz isso? Ele faz uma coisa chamada compressão colunar. Né? Então, o que é a compressão colunar? Ele pega os valores, os dados que estão lá na minha base de dados, e ele armazena valores únicos. Ou seja, o que ele está armazenando aqui não são todas essas 35.073 linhas. Ele está armazenando, na verdade, uma tabela com 3 valores. E aí ele mostra para a gente só de alguma forma, aqui, né, esse valor. Então ele cria lá atrás, eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhes sobre isso. Ele cria uma chave primária, né, para online, para loja física e para telemarketing. Só que ele exibe para a gente os nomes, a descrição. Só que o que ele está armazenando, na verdade, é uma tabela com 3 linhas só. Então, por isso que quanto mais colunas eu tiver e com valores únicos, maior vai ficar o meu arquivo. E por que ele aumentou muito de tamanho quando eu acrescentei essa coluna valor? Porque eu estou gerando praticamente aqui, né, uma coluna com valores únicos. Eu estou multiplicando aqui uma quantidade pelo preço e ele está trazendo aqui praticamente valores únicos. Então, quando ele armazena essa informação dentro do Power BI, ele está colocando praticamente todos esses valores armazenados na minha coluna, tá certo? Então, como os dados não se repetem, né, como nesse caso aqui, ele não comprime isso diminuindo o tamanho dele. Então, repara que quando eu criei essa coluna, o tamanho do meu arquivo, ele aumentou, tá? E quando eu criei a minha medida, né, quando eu criei a minha medida aqui utilizando a função SumX, ele não mudou, ele mudou 1 KB só de tamanho no meu arquivo, tá certo? Então, você sempre vai dar preferência para o uso da SumX e vai parar de ficar criando colunas e mais colunas. Se precisar criar colunas, cria uma coluna virtual e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer aí dos dias, né? Então a gente vai fazer vídeos sobre contexto de filtro, contexto de linha. Então, se você precisar criar uma coluna, crie uma coluna virtual utilizando add columns, enfim, ou outras funções, summarize, enfim. E não fique criando colunas que fiquem aqui dentro da sua tabela. Tá certo, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de escrever seu comentário aqui embaixo e deixa seu curtir, porque quanto mais você curte, para mais gente é entregue o vídeo, tá certo? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.